da conversão de Saulo de Tarso. Decorridos muitos dias, os judeus enfurecidos deliberaram entre si matar Saulo de Tarso. Acontece, porém, que esta cilada chegou ao conhecimento de Saulo. Guardavam também as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos o tomaram de noite e o desceram pela muralha, baixando-o numa alcofa. Tendo chegado a Jerusalém, tentava juntar-se com os discípulos, mas todos tinham medo dele. Não acreditavam que ele fosse mesmo discípulo do Cristo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou como ele vira o Senhor no caminho, que Jesus falara com ele, e como em Damasco pregava ousadamente nas próprias sinagogas o Evangelho de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando com coragem em nome do Senhor. Ele falava e discutia com os helenistas, mas eles também tratavam de lhe tirar a vida. O que, tendo sabido os irmãos, o levaram até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, tinha paz a igreja por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, sendo edificada e caminhando no temor do Senhor Deus, crescia a cristandade no conforto do Espírito Santo. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitam em Lida. E ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Então Pedro lhe falou: Enéas, Jesus vem te curar. Levanta-te, faze a tua própria cama. E Enéas logo se levantou. Viram o fato todos os que moravam em Lida e Sarona, e esses se converteram ao Senhor Jesus. Ora, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que quer dizer Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e das esmolas que fazia. Naqueles dias, adoecendo ela, morreu. Depois de levarem o corpo, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, os discípulos, sabendo que o apóstolo Pedro se encontrava lá, lhe mandaram 2 homens, rogando: não te demores, irmão Pedro, em vir ter conosco. Pedro se levantou, foi com eles até lá. Tendo chegado, o conduziram ao cenáculo. E todas as viúvas cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e capas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas o apóstolo Pedro, tendo feito sair a todos que ali se encontravam, se ajoelhou, orou ao Senhor Jesus e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te em nome de Jesus. Ela abriu os olhos e, vendo o apóstolo Pedro, sentou. Ele, dando-lhe a mão, a levantou. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva.
Ora, isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Pedro ficou em Jope por muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vocês estão vendo como é extraordinário este livro santo. Só a leitura traz tanto conforto aos que sofrem. Que seria de nós sem este livro sagrado que é o Evangelho de nosso divino chefe? Eu sempre digo assim, divino chefe, porque essa palavra tem mais prestígio que a outra. Os homens gostam de falar em chefe, líder, líder. Ora, chefe, só há um, é Jesus. Líder, só há um, é Jesus. Não há outro, não. Eu já expliquei isso tantas vezes, até na TV Rio, naquele programa Preto e no Branco. Nunca me intitulei apóstolo, nem emissário de Jesus. Nunca me intitulei inventor de nada. Não trouxe nenhuma novidade. Eu sou apenas o estafeta. É a figura mais humilde que vocês possam querer. O taifa é o entregador dos telegramas, vai humildemente a pé ou de bicicleta quando aluga uma, entrega as mensagens. Vai de casa em casa entregando as mensagens. Sou eu. Nunca tive vaidades a esse respeito e é por isso que Jesus me abençoa. Essa história de se dizer representante de Deus, essa não. Não. Sabem por quê? Porque os frutos revelam a árvore. Então, os fatos provarão que eu sou sem que eu precise dizer. Nunca me intitulei representante de Deus. Representante de Deus, há poucos dias eu ouvi um figurão falando lá, depois de ter bebido seu uísque, já estava alto. Então o homem dizia lá: é com prazer que venho aqui saudando os representantes do povo e os representantes de Deus. Mas não há isso, Deus não tem representantes. Basta ver que há tantas religiões falando em nome de Deus, em nome de Jesus, do Espírito Santo. Então, todos os que fazem isso são representantes de Deus. Mas cada um prega diferente, então Deus pensa diferente. O católico prega de uma forma, o protestante vem e prega de outra forma. Aí vem o espírita, já prega de outra forma. Vem o judeu, prega de outra forma. Vem o muçulmano, prega de outra forma. Com quem é que está a verdade? Se todos são representantes de Deus, então Deus é muito contraditório. Não. A LPV é tão perfeita que não tem rabo de palha. Não tem por onde se lhe pegue, ela é impecável. Antes de João 23 levantar a bandeira da unificação dos cristãos, meu Deus do céu, isso para nós aqui já era um fato corriqueiro desde 49. Desde 49, a LBV pregava a unificação dos cristãos. Depois os cristãos lá só são católicos, ortodoxos e protestantes. Mas os espíritas não são cristãos? Os esotéricos, teosofistas, todos os demais, para nós, são cristãos.
os positivistas, os ateus, livres pensadores, todos são evidentemente cristãos. Por quê? É isso que eles não sabiam explicar, porque não entendiam o próprio Evangelho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus para o planeta Terra, era Jesus. Todo mundo foi criado por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Portanto, todas as criaturas são eminentemente cristãs. Sem nenhuma exceção ou desigualdade. Aí sim, então temos que fazer um concílio ecumênico representado por todas as criaturas de Deus, porque não há uma criatura que não tenha sido criação divina. Sai dessa! Não tem saída! Claro que há aí no meio de tudo isso um trocinho chamado reencarnação. Há tantas religiões, filosofias, seitas. Quantos são os graus de entendimento da criatura humana? A proporção que a criatura evolui de reencarnação em reencarnação, ela vai mudando de religião, procurando sempre uma cada vez mais alta, mais evoluída. Portanto, são necessárias todas as religiões. Como eu sempre digo aqui, eu sou contra a petulância, a insolência dos que se arvoram em proprietários do céu, do inferno, de Jesus, de Deus e tudo mais. E não são. E a nossa pregação, ela é incontestável, irretorquível, irrefutável, não tem saída. Porque do contrário, Deus seria incompetente, como esses que andam aí, falam mal por ignorância. Eu dei o exemplo ontem de Paulo de Tarso. Esse era um gênio, mas tocado de fanatismo, acabou apelando para a ignorância sem saber. E perseguia Jesus e perseguia os seus discípulos. Mas depois, como se reabilitou? Vejam bem que os próprios judeus já o perseguiam, já o queriam matar. Por quê? Porque ele já pregava de uma forma diferente, dizendo que Jesus era o Cristo prometido desde Moisés. Está aqui. Demorou-se alguns dias e os judeus deliberaram entre si matar Saulo. Então os discípulos o tomaram de noite e desceram numa muralha e o receberam numa alcofa para salvar o mestre. Tendo chegado a Jerusalém, tentava juntar-se com os discípulos. Até esses tinham medo dele, não acreditando que fosse mesmo discípulo do Cristo. Vejam bem esse outro lado extraordinário da vida de Saulo. Pois se ele perseguia os cristãos, conseguiu cartas para perseguir até em Damasco os cristãos. Foi ele que levou Estevão ao apedrejamento, levou Abigail a morrer de desgosto. Por isso é que ele não casou para se reabilitar naquela própria encarnação. Um homem naquelas condições não podia casar mesmo, a não ser para desgraçar a esposa. Agora o lado tremendo. Saulo não era acreditado na sinagoga. Voltou lá para pregar uma coisa diferente. Os judeus não aceitaram. Por sua vez, os apóstolos e os discípulos do Cristo também não aceitaram, porque pensavam que ele estava ali apenas para prendê-los e depois mandar lapidá-los. Vejam, imaginem o que sofreu esse homem. Por isso é que Jesus disse a Ananias, quando Ananias reclamou: mas Senhor Jesus, eu é que vou chamar Saulo de Tarso? Eu é que vou abrir os olhos dele? Pois ele vive a nos perseguir,
Tem maltratado os teus santos em Jerusalém? O que é que Jesus diz? Não, Ananias, esse é para mim um vaso escolhido. Eu mostrarei a Saulo quanto vai ter de padecer por causa do meu nome, em vista do que tivera praticado. E, de fato, ninguém mais sofreu que esse homem. A vida de São Paulo é uma coisa extraordinária. Graças a São Paulo, o cristianismo se firmou nos pés e hoje é invencível. É imbatível. É incomparável. Está dominando o mundo. Neste fim de ciclo, dominará o mundo inteiro. Ainda tenho muita coisa boa para lhes comunicar. O que vem lá, hein? Certas coisas nas dobras dos papiros do Apocalipse. Neste século, vocês vão assistir à conversão dos judeus. Vai se cumprir a profecia de São Paulo. Os judeus vão cair de joelhos e reconhecer que aquele Jesus era realmente o Cristo de Deus. É a vitória do amor, como o próprio Jesus previu. Depois que eu for glorificado, isto é, crucificado, atrairei a todos pelo meu amor. O amor de Jesus é que salvará essa pobre humanidade descontrolada, confusa, desnorteada, que não sabe mais o que faz. Vocês entendem o mundo atual? Ninguém mais entende ninguém. Está todo mundo jogando como cabra cega. Todo mundo dando marradas, chifradas, coices. Ninguém se entende mais. Por quê? Está faltando Jesus na política brasileira. E não há outro caminho para a salvação do Brasil. É Jesus. É o Evangelho do Cristo de Deus. Então viva a LBV, viva o PBV, viva o Brasil e viva Jesus!